Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje quero trazer para você uma reflexão, uma inspiração que o Senhor me deu, dentro da segunda leitura deste domingo, do dia 24, desse 21º domingo, tempo comum, que é a carta aos Hebreus, do capítulo 12, está no versículo 5 a 7, depois 11, 13. E vê o que o Senhor nos fala nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo que nós vivemos e o que aprendemos. E como nós somos ruins para aprender com aquilo que Deus nos dá, para aprender com os sinais de Deus na nossa vida. Por isso, toma a sua Bíblia aí. Hebreus 12, 5 a 7 e 11 a 13. Eu vou ler a partir do versículo 4, você pode pegar também. Vós ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezeis a correção do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Na realidade, na hora em que é feita a correção, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmais as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos entender, primeiro, o que nós estamos vivendo nesse tempo, das falas de muitas pessoas também, que ouvimos por aí, que Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor e não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Sim, é bem verdade que não castiga da forma que nós castigamos, porque muitas vezes o castigo que nós aplicamos é muito mais uma demonstração de força, de poder ou de raiva porque aquela pessoa, aquele filho não fez como queria que ele fizesse. Raras vezes é uma demonstração de amor, a não ser o pai e a mãe, que quase sempre procura corrigir e às vezes castiga. E um castigo assim de ser duro, porque o filho fez errado, o filho precisa ser corrigido para tomar o caminho certo, e aí põe de castigo, fica firme, às vezes dá umas palmadas, para que o filho tome consciência do que ele fez, que ele precisa mudar, precisa corrigir o que ele fez, não pode continuar naquela situação. Atitude de amor. Nessa perspectiva, é aí que Deus também castiga, e Deus castiga, sim. A palavra de Deus é bem direta nisso. Veja bem, meu filho, não despreza a correção do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. O grande problema nosso é que nós não somos capazes de perceber a ação de Deus na nossa vida, e não só na vida pessoal, mas na história, na família e na história no todo, em toda a humanidade. Em toda a humanidade. E aqui eu quero refletir com você sobre a Covid-19, sobre o mal que nós vivemos há 5 anos atrás, quando uma peste veio ao mundo inteiro e ceifou a vida de tantos, de muitos, e fez com que toda a humanidade se voltasse para dentro das suas casas, dos seus aconchegos, pode ser de um barracão, pode ser de um quarto, pode ser de uma mansão, não importa, mas fez com que todos parassem, fez com que o homem, a mulher, com que as famílias voltassem para dentro. A Covid-19 foi uma grande graça para a humanidade, só que a humanidade só viu nela desgraça, só viu mal, e buscou culpados.
e que o vírus veio não sei de onde, veio da Índia, veio da China, que foi criado, e que quem falou isso, quem falou aquilo, e procurou culpados, e procurou atribuir que a pessoa morreu porque não se cuidou, e outro não se cuidou. Um monte de avaliações foram feitas, e com relação à vacina, tantas coisas foram faladas. Mas, talvez poucas pessoas tiveram a coragem de sentar e pensar o que Deus está mostrando para nós. E depois desse tempo todo, podemos ainda, é tempo de pensar, de refletir o que a humanidade tirou de bom na Covid-19, dessa doença que ceifou a vida de tantas pessoas. E também é importante nós lembrarmos que Deus não é como o homem, não. É claro que nós sofremos muito, sofre com a perda, muitas pessoas morreram, muitas vidas foram ceifadas, mas, como diz o próprio Jesus, todos vivem diante de Deus, todos estão vivos para Deus. Então aqueles tantos que morreram com a Covid, aqueles que morreram em estado de graça, aqueles que morreram em paz com Deus, aqueles que morreram vivendo a caridade, o amor, vivendo a fé, estes hoje estão no purgatório, estão na glória de Deus, permanecem vivos. Agora aqueles que morreram numa situação de pecado grave, aqueles que morreram e não estavam em comunhão com Deus, aqueles que morreram em situação de pecado, de tantas situações contrárias à vontade de Deus, continuam vivos, porém no inferno. O inferno talvez ficou mais cheio ainda depois da Covid-19. E aqui aproveitar para falar, porque tem muita gente pregando por aí que não tem inferno. O inferno existe e lá, infelizmente, tem muitas almas vivas, estão lá sofrendo e vão sofrer eternamente. Bom, vamos voltar à Covid. Então, Deus permitiu a Covid para sim corrigir a humanidade, para sim castigar a humanidade. Volto a dizer, não castigar para punir, não, mas para fazer com que a humanidade inteira pudesse voltar, refletir, pudesse voltar para Ele, vendo tantas dores, tanto sofrimento, pudesse parar e pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que o mundo, o que nós, os homens e mulheres de hoje, estão fazendo com a vida, como estão vivendo a família, como estão tratando a obra de Deus, como estão vivendo o seu relacionamento com Deus e com o outro. Uma correria danada, tantas pessoas correndo, ainda correm para cá e para lá e não tinham tempo para nada. De repente Deus quietou todo mundo. Pô, vamos parar. Deus deu uma parada no mundo inteiro e pôs cada um nas suas casas, nas suas fazendas, nos seus barracões, seja onde for, mas aquietou cada um no seu canto e disse: pare e pensa na sua vida. E aí o que nós fizemos? O que nós fizemos neste tempo? Qual o bem foi tirado da Covid? Qual a graça que a humanidade tirou da Covid? Pelo contrário, depois da Covid o mundo piorou e piorou muito. E muito. Há poucos dias nós vimos falar nos jornais, na mídia, de que só em guerra tinha mais de 8 lugares no mundo com conflitos de guerra, direta mesmo. E outros tantos, vamos dizer assim, em pé de guerra. O que o mundo mudou depois disso? O que os governantes mudaram depois disso, os líderes do mundo inteiro? Será que voltaram para Deus e viram como estão governando os seus países, como estão governando as nações? Será que voltaram para Deus e fizeram uma reflexão boa das leis que estão fazendo, do respeito humano, de como dirige as coisas? Voltaram? Não. Ficaram brigando entre eles para descobrir quem é culpado, quem fez mais ou quem fez menos, quem negligenciou e quem não negligenciou. Isso fizeram, mas não mudaram em nada. Os empresários mudaram em quê? Os donos dos grandes milionários desse mundo. Será que foram capazes de perceber que a vida passa muito depressa e que você pode deitar hoje e amanhã não levantar da cama? E começaram a partilhar e decidiram acabar com a fome no mundo? Porque tem gente com bilhões e trilhões, poderia resolver o problema de muitos pobres. Será que mudaram? Será que mudaram o jeito de tratar os seus empregados? Melhoraram os salários? Melhoraram a condição de vida? Ou continuaram só comprando, guardando e crescendo e ficando mais milionários?
Será que voltaram para Deus para praticar a justiça social? Como é que foi depois da Covid? Os políticos procuraram leis mais justas, serem mais honestos, e descobriram e perceberam que eles trabalham para o povo, são empregados do povo e que devem exercer a função deles em favor do povo, que deveriam voltar das escolas com os crucifixos, com as bíblias, e voltar ao ensino religioso nas escolas, e decidiram então voltar com as escolas com a fé católica, com amor a Jesus, com amor à igreja. Será que perceberam isso? Não perceberam nada disso. E os profissionais liberais? Será que mudaram o seu estilo de vida? Os médicos, os enfermeiros, aqueles que lidaram diretamente com a Covid e viram tantas milhares de pessoas morrendo ali, mudaram o conceito deles em relação à vida? Será que os médicos, muitos, descobriram que a profissão deles é um dom, é uma graça de Deus em favor da vida, que é um serviço a ser prestado e não apenas um meio de ganhar dinheiro, de ficarem ricos? Será que passaram mais a ter respeito pela vida dos outros? Terem mais consideração com o povo? Será que mudaram? E as famílias? Meu Deus do céu, as famílias fechadas nas suas casas. A notícia que nós temos é que as famílias da Covid começaram a ver mais celular, montaram academia em casa, buscaram um jeito de resolver problemas, mas assim, será que as famílias melhoraram depois disso? Será que os pais descobriram que devem amar mais os seus filhos, corrigir os seus filhos e sentar mais com eles? Descobriram que precisam ter mais filhos? Porque muitos casais que estavam tendo um filho só, perdeu até o filho que tinha. Será que descobriram que a família precisa voltar a ser aquilo que Deus quer? Um ninho de amor, de perdão, de bondade? Que a família não se firma apenas em bens materiais, como hoje nós estamos vendo casais que se casam, só pensam em ter casa, carro, estudar, ter faculdade. E os filhos, onde é que estão? É interessante isso. Se casa hoje, tem filho, põe na creche. E ainda fala, não, eu amo demais meu filho. Quanto tempo você passa com o seu filho? Passa menos tempo com o filho. O filho passa mais tempo na creche com os avós do que com os pais. E se decidem a trabalhar mais para dar melhor para os filhos. E não perguntam para os filhos o que os filhos querem. As famílias mudaram em quê? Pioraram, meus irmãos. Pioraram. Mais divórcios, mais separações. Consultórios, psicólogos, psiquiatras lotados, não tem vaga para ninguém. Por quê? Porque os jovens começaram, depois da Covid, ter mais suicídios, mais depressão. Mas não deveria ser o contrário. Naquele tempo da Covid, estávamos em casa. Não era o momento de rezar mais, de adorar mais, de voltar para a palavra de Deus, de voltar para o diálogo e perceber que essa vida aqui passa muito rápido. E que um vírus que você não consegue nem enxergar, capaz de matar e ceifar o mundo inteiro. Será que nós, famílias, será que os pais, os filhos não perceberam que precisa ficar mais em casa? Que precisa preocupar menos com o material e preocupar menos com o amanhã? Como diz Jesus, a cada dia basta a sua preocupação. Será que os pais perceberam que não adianta correr o dia inteiro preocupado com dar melhor para o filho, dar um futuro para o filho? O futuro ele não existe. O que nós temos é o hoje. O que eu tenho que estar mais presente na vida da minha família, minha esposa, meu marido, com os meus filhos é hoje, com a minha família. O que eu tenho? Não. O mundo começou a correr mais, e trabalhar mais, e guardar mais, e preocupar mais com ter do que com ser. O mundo piorou depois da Covid, meus irmãos. Parece um castigo de Deus. Não foi bom, não foi suficiente. Não foi o necessário ainda para que a sociedade pudesse acordar, para que nós pudéssemos acordar e perceber o que estamos fazendo. Eu penso que hoje, como Jesus chorou sobre Jerusalém, lá em Lucas capítulo 19 diz que Jesus aproximou de Jerusalém e chorou sobre ela e disse: se tu soubesses reconhecer hoje aquilo que conduz à paz, agora porém isso está escondido aos teus olhos. Jesus chorou sobre Jerusalém porque Jerusalém não soube reconhecer o tempo da visita. Jesus chora
aqui uma expressão humana de falar, mas que o Senhor deve chorar sim, diante de um mundo em que sofreu a Covid e não mudou nada. Não foi capaz de reconhecer que o maior bem que nós temos é Deus na nossa vida. E o maior bem material que nós temos são as pessoas, é a família, são os amigos, é o próximo. E nós temos que ocupar mais dos outros, sair do nosso egoísmo, parar de preocupar muito com o futuro e não viver o presente. Jesus chorou sobre Jerusalém e chora sobre nós, meus irmãos, uma sociedade que não aprendeu nada com o sofrimento da Covid. Jesus, lá em Lucas 12, ele diz assim às multidões: quando vês uma nuvem no ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando percebeis o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, não sabeis avaliar o tempo presente. Hoje o homem está avaliando tudo, vai chover, não vai chover, fazer frio, fazer calor, que está desmatando, e está mudando a natureza, e está descongelando lá as geleiras, mas não sabe avaliar e não soube avaliar o tempo da graça de Deus, da Covid. E a Covid passou, e o mundo piorou, e talvez você tenha piorado, sua família tenha piorado. Quantas suas famílias que passaram a ver mais do lado material hoje? Quantas são as famílias que até há pouco tempo, ou talvez antes da Covid, vivia com 2 filhos, com 3, com 4, com 5 filhos, e o marido trabalhava e a mulher cuidava da casa. Depois da Covid mudou, e aí hoje o marido trabalha, a mulher trabalha e quer dar um futuro para os filhos, e quer ser melhor, e quer comprar um carro, comprar uma casa, e quer para os filhos melhores escolas, porque eu preciso dar uma melhor coisa para o meu filho. E aí? E aí o marido piora, o casamento piora, porque o homem está cansado, a mulher está a esposa está mais cansada, e os filhos ficam mais tempo com a avó, com o vô, ou na creche do que com a família. E os filhos começam a mudar, começam a dar problemas. Mas o pai está lá trabalhando o tempo todo, a mãe está lá trabalhando, porque quer dar algo para o filho. Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa: o que o filho mais quer, o que ele tem direito, é a sua presença, mãe, na sua casa. É a sua presença, pai, na sua casa. É isso que o seu filho mais quer. Pergunte para ele, tenha coragem. O que ele mais quer? Meu filho, o que você quer? Eu com você em casa? Ou mamãe trabalhando, papai trabalhando para morrer? Para comprar para você daqui 10 anos formar na faculdade? O filho fala assim: mas eu não sei se vou formar na faculdade. Eu não sei se vou viver até lá. Mas a mãe, o pai, deixa os filhos que amam tanto em busca daquilo que nem sabe se vai precisar. Que tristeza isso. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza ver filhos que já estão tão distantes dos pais. Que tristeza ver casais que hoje não querem ter mais filhos. Tem um e olha lá, tem 2 e já acha que os filhos dão trabalho demais. Temos que aprender com nossos pais. Tinham 5, 6, 7 filhos e criou todos. Muitos de nós somos filhos de famílias que tiveram 6 filhos, 8 filhos, 10 filhos. Todos criaram, todos estão bem. E hoje, de forma hipócrita, se fala assim: não, mas naquele tempo era mais fácil. Não, tudo é difícil, tudo foi difícil. Você fala que hoje é difícil, é porque você não viveu o tempo passado. Esse dia eu estava rezando o ofício das leituras, uma reflexão de Santo Agostinho, que ele dizia sobre isso, do tempo dele, hein? Século IV. Quando ele dizia que o povo ficava falando que no tempo passado era melhor do que hoje. Hoje está tudo mais difícil. E Santo Agostinho diz assim: é porque você não viveu no passado. Por isso você acha que hoje está mais difícil. E é verdade. Hoje você acha difícil criar filhos? Pergunte aos seus avós, seus pais, como é que foi criar filhos. Se não foi muito mais difícil que hoje. Muito mais difícil. Muito mais sofrido. Muito mais sofrido do que hoje, meu irmão e minha irmã. Só que hoje nós temos pessoas fracas, moles, preguiçosas, que não querem passar a noite com os filhos, não querem sofrer por causa dos filhos. Querem sim trabalhar, porque trabalhando evita ficar com os filhos. Então os pais trabalham, à noite estudam, ou vai para a academia, e vai fazer isso e aquilo, e os filhos ficam aonde? Quem educa os filhos hoje é o celular, é a televisão,
É a creche, os avós que já trabalharam, chegaram aos 60 anos, 70 anos de idade e agora tem que criar netos. Não, meu irmão. Avô tem que brincar com o neto, tem que passear com o neto, nem educar neto, tem que cuidar filho seu, que você que pôs no mundo. Não, quem tem que cuidar é você, que é mãe, que é pai. Se você pode ter um carro, você tem. Se não tem, cuida dos seus filhos, que isso é o bem maior que você tem, que nós temos. Mas o mundo não aprendeu isso com o Covid. Porque muitos pais perderam os seus filhos e não aprenderam. Muitos filhos perderam os pais, porque tem muitos filhos também que não valorizam os pais, que não estão presentes na vida dos seus pais, que passam às vezes uma semana, um mês, sem sentar para conversar com seus pais. Muitos filhos gastando a vida, e a vida está passando, e não estão perdendo a família. E a questão da fé, da Covid. As famílias será que tiraram para rezar, para adorar, para pensar em Deus? Não. Para ler a Bíblia? Não. Gastaram tempo com outra coisa e o mundo se afastou de Deus. E o mundo se perdeu de Deus. E nós estamos vendo a consequência. Mais violência, mais divórcio, mais adultério. Né? São pessoas, casais do mesmo sexo que agora é casamento, agora é família. Ferem não só a palavra de Deus, como a Constituição, porque a Constituição diz que família é formada de pai e mãe. E aí tem dois homens que se moram juntos, que é família, ainda educam, adotam filhos. Olha para você ver como que essa sociedade está perdida. Fala de direitos humanos, fala de direito da criança e do adolescente. Criança tem direito a pai e mãe. Aí uma criança vive com dois pais, dois homens. E um cisma que é mãe, mas não é mãe, é pai, é homem. Ou nenhum dos dois é pai, mas quer educar um filho. Duas mulheres se unem e querem educar filhos. E não preocupa com aquela criança, ninguém preocupa, nem o Estado, nem eles, a sociedade, não está preocupada com o direito daquela criança que tem direito a ter uma mãe e pai. E chamam isso de família. Isso não é família, isso é ajuntamento de gente. E a Covid deveria ter nos ensinado isso, e nós não aprendemos com ela. Não aprendemos. Não aprendemos que Deus que nos criou sabe o que é melhor para nós. Mas o homem cismou, a mulher cismou e nós cismamos. De que nós sabemos o que é melhor para nós. E nós não somos capazes nem de saber se vamos deitar hoje à noite. Se nós vamos estar vivos à noite. Nem isso sabemos. E queremos ser dono da verdade. E queremos ser o dono do mundo e da nossa vida. E diz assim, eu sou dono da minha vida, dono do meu corpo, você não é dono de nada. Porque como diz o Senhor, você não pode nem tornar um fio branco ou preto na sua cabeça. Você não pode nem fazer com que um fio de cabelo caia na sua cabeça sem que Deus saiba. Como é que você é dono da sua vida? Não é. Não é. A Covid te ensinou isso. Você não é dono de nada. Você fazia o que queria, de repente veio a Covid e você não podia nem sair de casa. E você tem carro e mansões, ou você mora no casebre, não importa, mas você não saiu de casa. Porque um vírus diz para você, não sai de casa. Falando do direito das crianças. Criança tem direito de ter família, de ter a mãe perto, de ter o pai perto. Mas nós não fazemos isso. As famílias estão se perdendo, meus irmãos. Nós estamos nos perdendo. Não aprendemos com as correções de Deus. Não aprendemos com os sinais dos tempos. Não aprendemos com aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Não experimentamos, não deixamos cuidar pelas correções de Deus. Deus, um Pai amoroso, quer nos corrigir. Deus, um Pai amoroso, quer nos sustentar. Quer falar, olha, parem, vocês estão errados. A felicidade e a vida não estão no poder, no ter. A felicidade do seu filho não está na faculdade que você está pensando para ele. A felicidade do seu filho, da sua filha, não está na escola ou no carro, ou se não dispor você quer dar para ele. A felicidade do seu filho está em ter Deus em primeiro lugar. Em ter uma fé firme. A felicidade do seu filho está na experiência do amor de Deus, mas que passa pela experiência do amor do pai, da mãe, de uma família. Uma família. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que saem de casa às 6 horas da manhã com o filho, leva para a creche, leva para o vô, para a avó, porque vai trabalhar. E por que vai trabalhar?
Ah, vai dar melhor para meu filho, seu filho está pedindo isso, seu filho está pedindo colo. Se você pudesse perguntar ao seu filho, e se ele pudesse falar com 6 meses de idade: filho, você quer ir agora cedinho assim, madrugada, para casa da vovó, para a creche, mamãe trabalhar, para depois quando você crescer, você ficar bem de vida? O que você quer? Esse filho falaria: mãe, eu quero o seu colo. Deixa o papai trabalhar, cuida de mim. Há dificuldade, vamos mudar essa casa e morar numa casa bem pobre, mãe. Mas fica comigo. Fica comigo, mãe. Não, mas o pai e a mãe dizem assim: eu amo meu filho. Mas passa tanto longe deles, por causa do dinheiro, por causa de trabalho, por causa de, e muitas vezes, para dar aquilo que o filho não precisa. Não precisa. Na verdade, quem precisa são os pais. Satisfação do ego. Egoísmo puro. Egoísmo puro. Deus, o Pai de misericórdias, não precisava nem criar o mundo. Criou por amor. Criou eu e você, nos criou por amor. E aí ele não precisava passar por nada de sofrimento, mas ele, por amor, desceu, se humilhou, nasceu da Virgem Maria, viveu, morreu numa cruz, por amor. E nós, às vezes, os pais, as famílias não têm coragem de descer também, por amor, para fazer o que é certo. Só queremos fazer a nossa vontade. E ainda vivemos projetados para o amanhã. Jesus disse: olhai os lírios do campo, não ceifam no trabalho, olhai os pássaros pardais. E Deus cuida de cada um deles. Não cuidará de vós também? Vai cuidar. Deus cuida de nós, meu irmão e minha irmã. Mas nós precisamos aprender com as coisas de Deus. Porque o mundo, depois do Covid, piorou muito. Violência, tantas coisas. O mundo piorou muito depois da Covid, ao invés de melhorar. As famílias pioraram muito depois do Covid, ao invés de melhorar. Hoje, mais tem... as pessoas mais amigam hoje, mais casam somente no civil do que na igreja. Os casamentos religiosos estão diminuindo. E os casamentos vários diminuem mais ainda, sabe por quê? Porque as pessoas hoje casam muitas vezes na igreja apenas para tirar fotos. Porque nós perdemos a fé, nós perdemos a fé católica, nós começamos a achar que a igreja é retrógrada, que a igreja está antiga. E porque começamos a achar isso, a sociedade se perdeu. Porque deixou de crer na igreja, depois deixou de crer na palavra de Deus. E hoje as pessoas casam, se unem e não querem mais o sacramento. E dizem que está bom assim. Como é que está bom sem Deus? Como é que alguém pode estar bom sem nosso Senhor Jesus Cristo? Para com isso, é doideira isso, meu irmão. É doideira isso. Alguém achar que é feliz e que uma família pode dar certo sem Deus. Não vai dar. Não vai dar. Precisamos aprender. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos tirar o momento de oração, de vida de oração pessoal. Precisamos buscar rezar em casa. Precisamos buscar ouvir mais do que Deus nos fala. Precisamos aprender com a vida, porque Deus castiga sim, porque Ele nos ama. E nós não aprendemos com a Covid. E Deus não desiste de nós. E pode vir coisa pior, viu? Não se assuste não. Porque Deus não vai desistir de nós. Ele quer nos salvar. Então acorde. Acorde, meu irmão. Desperta para a sua vida. Vê você pai e mãe. Se você está realmente dando melhor para o seu filho, trabalhando o dia inteiro, você mãe que sai de casa todo dia, está dando melhor para o seu filho, dando melhor para o seu marido. Sabe, você não estragando a sua casa? Você é empresário. Você tem que pensar nos seus empregados. Você médico, você que está me escutando agora. Pare hoje, pense na sua vida. Pense no que é melhor para a sua família. Mas o melhor em Deus. Mas o melhor não é materialmente, não. Materialmente, meu irmão, hoje você tem um carro, mas amanhã você pode não ter nada. Lembra do plano Collor? Quantas pessoas dormiram com uma fortuna no banco e acordaram pobre? Pois é assim. É assim. Não pense que a sua família, a sua vida está firme porque você tem bens, porque não está, viu? Não está. Não está. Não pense que é você, pai e mãe, que
que vai ser capaz de dar o melhor para sua família. Não. Quem pode dar o melhor para sua família é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E junto com Ele toda a igreja, junto com Ele os santos, a Virgem Maria, a fé, junto com Ele a comunhão dos santos, em Jesus e com Jesus como irmãos, como família assim, é o melhor, é o bem que não passa. O Evangelho desse dia falamos sobre isso, o bem que não passa, escolher o melhor. Mãe e pai, saiba escolher o que é melhor para a sua família. Deixe de pensar com o mundo e pense com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pense com a Bíblia, pense com a fé. Que o Senhor Jesus dê a graça, meu irmão, de termos sabedoria para prestarmos mais atenção aos sinais dos tempos, prestarmos mais atenção às coisas de Deus, prestarmos mais atenção ao grito que os filhos estão dando dentro de casa. Filhos nervosos, revoltados, briguentos, chorões, estão dando um grito: eu quero minha mãe, eu quero meu pai. E os pais acham que os filhos querem melhores estudos, melhores escolas, melhores carros, melhores casas, e não é. Cuidado. Cuidado, você empresário, você governante, político. Cuidado. Deus vai pedir contas daquilo que Ele te deu. A missão que Deus te deu é pedir conta. Deus não vai pedir para você, pai e mãe, até que grau de estudo seu filho chegou. Ele vai perguntar para você até que grau de santidade seu filho chegou. Você foi capaz de levá-lo. Como amor sua família. Que o Senhor nos dê a graça, meu irmão, de prestarmos mais atenção naquilo que é essencial, naquilo que é melhor. Que Maria nos ajude e nos guarde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.